Bom dia! Boa tarde, na verdade, né, minha gente? Não é mais bom dia. Toda vez eles tiram o meu filtro, que coisa. Deixa eu com o meu filtro, melhorar essa pele. E aí, galerinha, tudo bem? Como que vocês estão? Recebi perguntas muito legais. Ai, minha água, ela congela aqui na geladeira. Tava arrumando aqui a confusão. Foi mal. Recebi perguntas muito legais, muito pertinentes. E acho que hoje vai dar uma live bacana. De qualquer maneira, se você tá vindo aqui pela primeira vez, meu nome é Marina Andrade. Eu sou arquiteta, sou lighting designer. Oi, Beatriz. Tudo bem? Boa tarde. E toda terça-feira, às 15 horas, a gente vem aqui conversar um pouquinho sobre iluminação, dúvidas sobre LEDs. A gente sabe que a iluminação, ela tá num momento de transição, né? A gente tinha antes outros sistemas de iluminação e agora a gente tá tendo que se adaptar ao LED. E o LED tem um monte de característica complicada. Oi, Caio, que bom que você tá aqui. Eu vi que tem um bocado de pergunta sua lá, né? Vou colocar. Que bom. E fico muito feliz que vocês estejam aqui, que a gente esteja conseguindo bater esse papo, tirar essas dúvidas sobre iluminação. Dentro da Arcflex, que é a nossa empresa, a nossa meta, o nosso objetivo, o nosso princípio inicial é realmente... Ei, Fabi, tá joia? Iluminar com responsabilidade, tá? Porque luz não é estética, luz não é só estética, mas principalmente luz é técnica e saúde. Então, nosso princípio zero é iluminar com responsabilidade. E a gente coloca uma caixinha de perguntas toda segunda-feira ou terça de manhã cedinho para vocês colocarem as perguntas de vocês. Hoje não vai ser diferente, mas o que nada impede é que durante a explicação surgiu alguma dúvida, vocês entrem aqui, coloca aqui embaixo, que quiser entrar junto, a gente conversa junto, para tirar todas essas dúvidas sobre iluminação, tá bom? Então vamos lá, ver as perguntas que apareceram. Tá, são duas perguntas em uma. Vou começar a ler e depois eu coloco aí, tá? Outro dia eu vi você explicando como se calcula a distância de um spot em relação à parede, considerando o tamanho do quadro. Fiz isso, o resultado ficou 50 centímetros de distância entre o spot e a parede. É correto? Opa, volta lá. Uma pena que eu não consiga ver o nome das pessoas que colocam a pergunta, mas agradeço de coração. É muito importante vocês colocarem as dúvidas de vocês pra gente poder explicar. É correto, sim. Muitas das vezes a distância entre o spot e o quadro vai ficar maior do que o esperado. E acho que eu vou acender aqui para mostrar por quê, tá? Uma coisa é você iluminar um quadro, outra coisa é você fazer aquele efeito wall washer. Então vamos acender aqui uma pecinha pra gente ter uma ideia do que a gente tá falando. Eu vou substituir essa peça porque essa aqui seria uma peça de embutir, onde só esse pedacinho dela aqui fica aparecendo no gesso. Então tudo isso aqui, ó, fica escondido, ela quase não aparece. Ela tem esse recuo, que é para controle de ofuscamento, mas é uma peça fixa, tá vendo? Ela tem essa abinha que vai ficar fixa lá no gesso. O que a gente quer é uma peça orientável. Então eu vou trocar, vou colocar aqui uma peça que seja orientável pra gente fazer um teste. Duas peças aqui, vamos lá. Essa peça aqui, ela tem um ângulo de abertura de facho um pouco maior. Essa aqui tem um ângulo de abertura de facho um pouco menor. Nossa, Marina, a peça maior tem um ângulo de facho menor? Porque ela precisa de uma lente maior, porque ela é côncava para fechar melhor o ângulo. Mas aí a gente vai fazer um teste aqui agora. Acendendo essa iluminação. E aí a gente vai pegar aqui os estudos do meu filho para a prova de recuperação de matemática de ontem. Estudos do Kaká. Então, olha só que interessante. Quando eu quero fazer um efeito wall washer, eu coloco ela bem próxima à parede ou direcionada, que ela vai fazer esse efeito aqui que vocês gostam tanto, né? Essa aqui com um ângulo de 10 graus bem fechadinho. Se você tem uma luminária
com um ângulo de 10 graus, bem fechadinho, mas você vai direcionar isso aqui para a parede, olha lá. Quanto mais perto ela estiver, menor é o quadro ou a superfície que ela vai iluminar. Quanto mais distante, maior é esse diâmetro desse círculo, né? Vamos ver aqui, ó, de perto, de longe. O diâmetro do círculo vai ampliando, né? Então, quando o quadro é grande e o ângulo da luminária é pequeno, normalmente a distância vai ser um pouco maior, tá? Agora vamos dar uma olhada se a gente fizer o contrário. Vamos colocar um ângulo um pouco maior de facho de iluminação. Ó, essa peça aqui, ela tem um ângulo um pouco maior, colocando ela tipo a washer, ó, tá vendo? Dá pra ver que o ângulo dela é um pouco maior. Se eu ilumino ela mais de perto, quanto mais longe, maior o ângulo, quanto mais perto, menor o ângulo. Mas é isso mesmo. Quanto mais longe, eu ensinei isso, quem não viu ou ficou com dúvida ou quer saber a que vídeo a pessoa que escreveu essa mensagem está se referindo, eu acho que é uma moça, não me engano, não me lembro o nome. Mas se você ficou com dúvida sobre aonde eu falei isso, lá no nosso canal do YouTube. Se você não tá seguindo o canal do YouTube, não tá inscrito, tá dando mole, porque o canal tem um monte de conteúdo técnico muito melhor, inclusive, do que dá pra falar aqui assim no improviso. Tasha, arrasou. Troquei minhas lâmpadas LED por temperatura quente. Um orgulho da minha arquiteta. Muito bem, a sua arquiteta, né? Engraçado, todo mundo fala isso. A minha arquiteta. Quem contrata arquiteto vira propriedade. Isso aí, Tasha, arrasou. Muito orgulho da minha cliente, que trocou tudo por lâmpada quente. A casa ficou mais confortável, não ficou? Tenho certeza que ficou. Bom, bora lá, tem mais pergunta. Essa aqui era dupla, né? Então, ó, tem algumas medidas mínimas para não ter marcas ou sombra. Ah, tá. É uma pergunta dupla também. Como faz aqueles rasgos iluminados no forro de gesso? Tem algumas medidas mínimas para não ter marcas ou sombras? Precisa de perfil ou posso colar no forro? Ótima pergunta. Tem também vídeo no canal sobre isso, mas nada como a gente mostrar aqui, né, ao vivo, quais são as sugestões. Não existe medida mínima ou máxima. Normalmente eu sugiro que a pessoa calcule, né? Mas a gente pode fazer aqui uma espécie de simulação para a gente conhecer esse tipo de técnica, né? De iluminar e como que ela é feita. Depois que eu mostrar aqui, eu vou explicar para vocês por que eu não uso mais esse mecanismo. Durante o desenho aqui, a explicação, eu vou explicar para vocês isso. Quando a gente trabalha com iluminação, a gente tem que trabalhar com os recursos existentes no mercado, né? Porque que adianta eu querer colocar hoje uma lâmpada incandescente porque eu acho ela linda, sendo que eu não vou poder, não vou ter onde comprar uma peça dessa, né? Então não vai fazer nenhum sentido. Eu vou fazer uma coisa meio exagerada aqui para conseguir mostrar qual que é a minha ideia, o que eu quero mostrar para vocês, mas de qualquer maneira vou dar algumas orientações sobre por que eu não trabalho mais com esse sistema. Então vamos lá. Esse tipo de iluminação, que é chamado rasgo ou sanca, é um sistema antigo que no início ele era trabalhado com lâmpadas fluorescentes, quando a gente ainda não tinha as lâmpadas LED, né? Então, como que isso acontecia? Você tinha ali uma sanca ou um rasgo, ou um cortineiro iluminado, qualquer coisa nesse sentido, onde você tinha uma fonte luminosa ali dentro que jogava luz para todos os lados. As questões são que vou mostrar aqui. Bom, vamos lá. Esse aqui era o sistema inicial de iluminação através de sanca ou rasgo, onde você tem aqui a laje,
Aí você vem com uma placa de gesso que tem uma beiradinha para esconder essa lâmpada aqui. E aí, isso aí termina num acabamentozinho aqui, que quem tá vendo daqui de baixo só vê esse acabamentozinho aqui e essa bordinha. Esse tipo de iluminação, aqui dentro é uma lâmpada fluorescente tubular. O que que ele faz, né? Como que esse sistema age? Como a lâmpada fluorescente tubular, ela é um tubo, ela faz o quê? Ela direciona a luz para todos os lados. Então, essa luz toda que vem por aqui, ela acaba ficando aqui presa. Ela tá jogando luz pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, em todo o perímetro desse círculo. Aqui também não volta pra baixo, enfim, uma luz desperdiçada. E a única luz que é aproveitada é essa que vem pra cá pro teto e que volta pro ambiente. Ok, quando a gente entra com o LED, existem algumas vantagens. Desvantagens desse sistema. A gente tinha, se você olhar em planta, a lâmpada ela tem 1,20 m ou 60 centímetros. E aqui nessas pontas aqui, um lado era a conexão, o outro lado era a conexão que vai para o reator. O que que acontece? Eu tinha que sobrepor uma a outra, porque senão ia criar uma sombra se eu colocasse assim, uma do ladinho da outra aqui, a outra aqui. Na hora de olhar a sanca, isso aqui ia ser um elemento de sombra, essa emenda. Então, a gente tinha que botar sobreposta. Acontece que na hora de trocar uma lâmpada dessa, ninguém sobrepunha. E aí, acabava fazendo uma mancha. Outro problema, se você troca uma só dessa, pode ter certeza que o pedricista, se sua iluminação for 3.000K, ele vai comprar uma 6.000K. Aí vai ficar aquele monte de luz amarela e uma azul. E aonde eu vejo sanca com lâmpada, eu vejo esse problema. Toda vez que eu vou no aeroporto de Brasília, eu fico doente, né, gente? A gente começa a mexer com iluminação, o Léo tá aí e não me deixa mentir. A gente começa a mexer com iluminação, a gente só vê luz. Você vai em todos os lugares, você olha pra cima, não tem mais jeito. Vai pra shopping, não compra mais nada, você só vê iluminação, é uma coisa. E aí, toda vez que eu vou pro aeroporto, o aeroporto aqui tem esse monte de sangue e rasgo, e a iluminação é uma negação. E tem essa coisa de substituir uma lâmpada com a outra, que fica tudo colorido, branco, amarelo, aí uma queima, aí fica parecendo um trem banguela, é horroroso. Então, a lâmpada, ela dá manutenção demais e problema demais. Muita gente ainda me pergunta, não é, Léo? Dá muita raiva. Muita gente ainda me pergunta, usa o tube LED? Porque a tube LED, gente, ela custa R$20. Uma fita de LED vai custar aí R$90, R$80 um metro. A tube LED tem 60 centímetros, vai custar R$40 um metro, mais ou menos. O povo quer usar. Não usa, tem todos esses problemas, além de ser um produto, como eu falei na última live, se você não assistiu, você vai lá e olha, por que a gente não deve usar lâmpada LED? Por que a gente usa LED como LED é, não como lâmpada, porque LED não é lâmpada. LED é um diodo emissor de luz, e é assim que a gente vai considerar ele para fazer projeto. Pensando nisso, mas eu queria realmente fazer uma sanca, um rasgo, porque meu cliente gosta dessa luz mais indireta, ele gosta do efeito linear, ele quer. Ok. Então, eu vou fazer aqui, esse aqui já é um elemento rasgo, que é o quê? Para um lado e para o outro, onde você vê em cima, você vê uma linha iluminada e não mais um trecho afastado da parede, por exemplo, como seria esse caso aqui, tá? Ou uma sanca invertida que tá jogando luz só pro teto. No caso das fitas LED, uma das partes da pergunta é: tem medida mínima para não ter marcas ou sombras? No caso da fita LED, para usar em sanca, a única coisa que vai fazer ter marca ou sombra é você usar essa pintura reflexiva, que vai aparecer os pontinhos do chip, ou você fazer o que você perguntou: precisa de perfil ou posso colar no gesso? Eu não sei se vocês já viram quando produz um teto de gesso ou um rasgo, mas fica cheio desse pó de gesso aqui dentro. Por mais que você limpe, assopre, faça o que quer que seja, esse treco vai ficar. Quando você compra uma fita LED, ela vem já, normalmente, tá? Essa é uma fita LED, ela vem normalmente com um adesivo atrás, sem cílios. Ela vem com um adesivo atrás. Aí você descola esse adesivo dupla face para colar onde você quiser. Essa colinha aqui não é das melhores. Então, quando você usa isso aqui, por exemplo,
para colar em qualquer coisa, se tiver uma poeirinha nessa superfície, isso aqui vai descolar. Se você coloca isso lá dentro e ele descola, olha como que fica um perfil, uma fita LED. Ela é flexível? Ela é flexível, mas, gente, são chips, componentes eletrônicos. Bora lá, ajuda. Ó, componentes eletrônicos soldados em bases metálicas, né, de cobre. Ó, você tem até a emenda de cobre aqui pra ver, ó. Tá vendo a emenda de cobre? Então, esses chips, essa base aqui, ela é metálica, ela não é um fio. Então, se você deixa ela torta, ela fica torta. Se você solta ela só lá em cima da sangue, o que vai acontecer? Essa luz vai ficar assim, toda manchada. Outra coisa ruim de colar no gesso é que, além de não colar direito, o gesso é um material que aquece. Lembra que a gente já falou um monte de vezes que o inimigo do calor, do LED, é o calor? Então, se você deixa aquecer a parte de trás do LED, que é onde ele precisa dissipar esse calor, você vai diminuir, reduzir consideravelmente a vida útil dele. Então, o que eu sugiro que você faça? Existem perfis que não são... Ó, tem um aqui, deixa eu ver se tem do outro aqui. Existem perfis que não são esses com difusor de acrílico. Existem esses com difusor de acrílico, que custam aí em torno de 180, 160 reais o metro. Aí, pra você esconder isso aqui numa sanca, eu não vejo sentido nenhum. Até porque quando você tem um difusor, você reduz entre 30% e 40% a quantidade de luz que a fita já tinha. Não precisa, porque ele não vai aparecer. Então, esses pontinhos não vão aparecer. Eles vão ficar lá dentro. Aí, você pode optar por comprar um perfilzinho assim. Cola a fita nele aqui. Tá? Pra ele ficar retinho. Quando você colar a fita aqui com a dupla face, ó, ela não vai correr o risco de ficar torta. Ela vai estar toda coladinha aqui, que você vai tirar a dupla face, vai colar aqui bem rentinho, bem retozinho, né? E aí ela não vai ficar torta. Ou um perfil assim também, ó. Esse aqui é um perfil C. Esse perfil você tem que tomar cuidado só se ele é do tamanho da fita. Cola a mesma coisa. Qual que é a minha sugestão, então, para esse sistema de iluminação? Uma grande vantagem da fita é que ela tem essa luz no chip que vai para frente. Então, eu tenho aqui 180 graus de emissão luminosa, enquanto com a lâmpada eu tinha 360. E a parte de baixo, os outros 180 perdidos, né? Jogados lá para baixo. No caso da fita, o que eu tenho? O perfil e a fita colada aqui jogando luz só na direção que eu quero, só na direção que me interessa. Ela não tá jogando luz para trás. Então, o azulzinho seria o perfil. Eu direciono esse perfil para a saída desse rasgo, onde eu aumento a minha superfície de luminância, refletância da luz e aproveitamento dessa quantidade de luz. De qualquer maneira, as superfícies são absortivas e reflexivas. Quanto mais branca, mais clara, mais reflexiva, mais devolve luz e ajuda a espalhar essa luz ali para o ambiente. Quanto mais escura, mais absortiva, mais ela vai absorver essa luz e não devolver a luz para o ambiente e ficar escuro. Quando por exemplo, se essa parte aqui da sua sanca for de pintura escura, haja fluxo luminoso nessa fita para conseguir que essa luz chegue no ambiente que você quer. Por isso, a gente prefere 1000 vezes usar sempre, gosto do efeito linear. Usa o perfil com difusor de acrílico downlight. É mais ofuscante? É. A luz é menos difusa? É. Mas aqui já tem o perfil difuso, dá o efeito difuso, aproveita a quantidade de luz e você não vai ter esse problema de custo no gesso. Porque para fazer esse rasgo é um custo muito grande no gesso, então não precisa. Existem outros perfis, inclusive, que fazem... Ah, lindinha. Beijo, James, maravilhosa, te amo. Existem outros perfis que fazem esse efeito também. Então, perfil de alumínio, só que ele já tem um refletor aqui no fundo, né? Uma coisa branca pintada para divulgar a quantidade de luz. E aí você não precisa difundir, né? Para refletir essa quantidade de luz e distribuir pelo ambiente. E aí você não precisa fazer esse rasgo todo no gesso. Essa coisa de moldar o gesso para esse sistema de sanca, eu acho antigo.
Eu acho antiquado. A gente já tem soluções muito mais contemporâneas e muito mais baratas e muito menos artesanais para fazer esse tipo de iluminação. Beleza? Vamos lá. Se ficar dúvida, vocês podem colocar aí, tudo bem? Eu vou fechar essa pergunta aqui e vou colocar outra. Como iluminar bancada de pia sem poder furar parede para embutir a fonte do LED na prateleira acima? Boa pergunta, gostamos. Casa integrada. Oh, aparece o nome. Que engraçado. Tô ficando doida. Casa integrada. Como iluminar bancada de pia sem poder furar a parede para embutir a fonte de LED da prateleira acima? Ok, vamos pensar. Se ela ou ele, não sei se é ela ou ele, tá dizendo que é uma prateleira, então não é um armário. Quando é um armário, tenho aqui a minha pia, a minha torneirinha aqui, sei lá, alguma coisa assim, e um armário aqui em cima. Quando é armário, a gente pode colocar a fonte dentro. Como no caso não é armário, é prateleira, a gente vai fazer de novo o desenho aqui. Vai simular aqui essa bancada. E uma prateleira mais simples. Ok. Não posso furar a parede para embutir a fonte de LED. E não posso furar a prateleira, ou posso. Se eu puder, ótimo. Se eu não puder, existem algumas soluções. Solução número 1. Primeira coisa, tá? As pessoas têm o hábito de colocar essa fita de LED encostada aqui na parede. A gente coloca ela sempre aqui no meio, para que ela ilumine funcionalmente a bancada. Essa bancada aqui, ela tem que ter 3 vezes ou 2 vezes mais luz do que ela. Tá bom, casa integrada. Depois você me diz seu nome. Ela tem que ficar no meio para que ela ilumine a bancada de maneira homogênea, para que a gente consiga esse resultado de cálculo de iluminação médio aqui em cima e sem ofuscamento. Só aqui é só para iluminar o revestimento, mas ele não dá a quantidade de luz que a gente precisa e é recomendada aqui nessa bancada. Nessa prateleira, quais são as opções? Você pode colar um perfil, colocar um perfil de sobrepor. Existem bracinhos que você fixa perfil de sobrepor. Na próxima live eu trago, prometo. Que você fixa perfil de sobrepor. Então ele é um bracinho assim, uma coisa muito simples. Que você tem um perfil desse aqui. E aí você parafusa ele lá na sua prateleira e puf, vai encaixando aqui, tchucu, nessa fita. Marina, mas eu não posso furar a prateleira. O que eu posso fazer? Você pode sair com esse fio daqui, ó. Você pode fazer, a fita ela tem um furinho aqui nesse acabamento. Você sai com o fio daqui, já vira ele pra dentro. Pode colar ele aqui com uma fita, existem fitas isolantes coloridas, se a prateleira for branca, põe uma fita isolante branca, quase não dá pra ver. Cola e vai até lá na parede. Então, vou mostrar aqui, fio. Ó. O fio saiu daqui, eu colei ele aqui na madeira até aqui. Afasta um pouquinho a prateleira só pra subir esse fio aqui. E eu escondo esse driver aqui em cima. Ninguém vai ver esse driver lá no cantinho, lá no fundo, porque ninguém fica na ponta do pé para olhar essa prateleira. E você pode colocar qualquer coisa na frente, uma caixa, uma planta, qualquer coisa que vai esconder. E daqui do driver, você vai conectar ele a uma tomada. Aí você pode colocar um interruptor na própria prateleira, na parede, ou você pode conectar essa tomada a um interruptor que tenha na cozinha, aonde quando ele é acionado ele envia energia para a tomada, quando ele é desacionado, interrompido, apagado, sei lá que nome a gente vai dar, ele para de fornecer energia para a tomada. Beleza? Deu para entender? Deixa eu ver se você falou seu nome para mim. Casa integrada.
Não falou. Quero saber seu nome. Deixa eu ver. É, não. Aí acabou. Ah, não. Tem mais. Espera aí. Vou fechar isso aqui e vou abrir outra. Tem mais um monte. Nossa, pulei outros. Essa aqui eu não entendi. Tem aqui, ó. Minha dúvida. Achar um nicho na iluminação. E aí eu não entendi. Seria um nicho de trabalho, um nicho comercial ou um nicho físico desses de botar no banheiro? Fiquei na dúvida. Oi, Olivia! Por nada. Que bom. Obrigada, viu, pela sua pergunta. Eu que agradeço sua participação aqui com a gente. A outra pergunta que eu achei aqui é a seguinte. Legal. Como saber se uma fita ou lâmpada LED é realmente econômica em relação ao consumo? É uma pergunta muito boa, tá? Porque realmente o povo fica falando assim, que LED, não sei o que, LED é maravilhoso, LED é econômico, LED é isso, LED é aquilo. Mas, no final das contas, a gente não tem nenhum parâmetro para conhecer isso. Então, quando a gente vai saber, por exemplo, se um carro é econômico, como que a gente sabe? Se ele percorre muitos quilômetros com 1 litro de gasolina, né? Então, aí você vai falar, a autonomia dele é, sei lá, tantos quilômetros, alguma coisa assim. Com a iluminação, a gente tem a informação de lumens por watt, que é igual à quantidade de quilômetros por litro. Então, vamos lá. Vamos ver se eu acho aqui uma caixa. Achei uma caixa. Achei outra caixa. Achei outra caixa. Tem 3 caixas aqui de luminárias, lâmpadas e qualquer coisa assim. Ah, legal. Vou usar esse aqui como parâmetro. Isso aqui é uma lâmpada Alopin, né? Halógena mesmo, que aquece, da Osram. Ok. Essa lâmpada Alopin da Osram, ela vai ter as informações aqui, ó. Não tem. Difícil, né? Quando eles não dão as informações, a gente fica realmente vendido. Tararara. Bom, tudo bem. Não tem problema. Eu vou chutar porque eu sei esse número, mas aí, se você não tem na caixa, você pode procurar essa informação no site do fabricante e tal. Então, essa aqui, ele tá me dizendo que é uma lâmpada Alopin bivolt, né, 220 ou 240 volts, então ela é 220, halógena, e ela tem 25 watts. Ok, ela tem 25 watts. Eu sei que essa lâmpada aqui tem um fluxo luminoso, que é a quantidade de luz que ela emite, de 100 lumens. Acho que é isso, 100 lumens, tá? Então ela tem 25 watts e emite 100 lumens. O que que isso quer dizer? Que se eu divido 100 por 25, vai dar 4, não é isso? Então eu tenho 4 lumens para cada watt consumido. Deu para entender? Se esta lâmpada, vamos usar o exemplo do carro. Esta lâmpada percorre 100 quilômetros. Esse carro aqui, ó, percorre 100 quilômetros, que no caso vão ser lumens, 100 lumens. E ela precisa, para percorrer esses 100 quilômetros, 25 watts, ou 25 litros de gasolina, tá? Se um carro faz 100 quilômetros com 25 litros de gasolina, ele faz 4 quilômetros com 1 litro. É isso? Tá ok até aí? Beleza. Então, esta lâmpada aqui tem 100 lumens e tem 4 lumens para cada watt. Ok.
Essa outra lâmpada aqui, eu comprei para fazer uma luminária com a Emira bem uns 4 anos atrás. Então ela tem um fluxo luminoso provavelmente menor, porque o LED evoluiu muito. Essa já tem a informação, ó. Ela tem 200 lumens. Ah, legal, ela tem o dobro da lâmpada halógena. Não, ela tem muito mais. Ela tem 200 lumens, mas ela consome 2,5 watts, tá? Então, neste caso, vou fazer a conta aqui, porque eu não sou obrigada. Cadê minha calculadora? 200 e... Opa, volta aqui. 200... Uai, criatura, abre. 200 lumens dividido por 2,5 watts, que vai dar 80. Então, essa lâmpada, ou esse carro aqui, ele percorre 100 quilômetros e gasta 25 litros. Esse carro aqui, se a gente for fazer equivalente, para percorrer 100 quilômetros, ele vai gastar 1,25 litros, enquanto essa aqui gasta 25. É assim que a gente faz para saber se é econômico. Ah, eu tô trocando agora, eu tô falando de halógena e LED, tá? Que teoricamente eram para ser equivalentes, são muito diferentes, obviamente, mas era para ser equivalentes. Eu tô falando de halógena e LED. Se você for fazer essa comparação com lâmpadas fluorescentes e lâmpadas LED, muitas vezes não vai dar a eficácia. Muitas vezes vai ficar próximo. O que vai garantir o LED vai ser o período de durabilidade. Então, esses são os recursos que a gente usa para saber se realmente esse material é eficiente ou não. Agora, existem mais um bocado de características que você tem que conhecer para saber se aquele LED é bom, se ele não vai queimar, se o fluxo luminoso dele é adequado, se a cor dele é adequada, se ele vai durar, se o uso dele está sendo aplicado tecnicamente correto para o tipo de tecnologia. Enfim, aí entra mais um bocado de outras coisas. Mas para a gente saber se é eficiente mesmo, se é eficaz, se otimiza o consumo de energia, é desse jeito que faz. Beleza? Bora lá. Boa tarde. Qual tipo de fita LED com maior quantidade de LED? Existe numeração para identificar? Beatriz, seguinte, não, é porque assim, vamos lá. Cadê minha fita? Cadê minha fita? Aqui. Então, eu tenho uma fita LED. Você está perguntando que tem a maior quantidade de LED. Existem várias, mas existem chips maiores, chips menores, chips mais eficazes ou menos eficazes, com mais luz ou menos luz. Normalmente, cada chipzinho desse tem 1 watt. Então, quando você tem, por exemplo, normalmente, tá? Quando você tem uma fita com 14 lumens por watt, provavelmente tem 14 chips num metro, tá? Não, desculpa, 14 watts por metro, provavelmente tem 14 chips no metro. Maior quantidade de LED, tem várias, não existe número para identificar isso, existe potência. Mas existe inclusive fita LED com uma linha única aqui no meio que não tem muitos chips, que é uma coisa só, é uma coisa maciça, um chip maciço inteiro, digamos assim. Tem um fluxo luminoso muito maior e uma possibilidade de mancha muito menor, uma vez que você não tem pontos separados de luz, ela é uma luz contínua. Mas isso tudo depende do tipo de projeto que você quer. E não quer dizer, se você tem mais chips numa fita LED, não quer dizer de maneira nenhuma que ela forneça mais luz. Isso não faz sentido. Na verdade, a gente tem chips de LED de eficácia maior, como eu mostrei aqui, por exemplo, esse aqui, que tem 100 lumens, 1,25 watts para 100 lumens, né?
ou 80 lumens por watt nessa lâmpada aqui. E tenho outras fitas LED, por exemplo, que tem 50 lumens por watt, 40 lumens por watt. Então, eu não sei qual é o seu objetivo em precisar de muitos LEDs numa fita só, mas se for muita luz, isso não necessariamente vai significar que essa fita ilumina mais ou tem mais luz, tá bom? Renata, boa. A Rê falou assim, mas quando tem mais LEDs, não marca os pontinhos, né, Marina? Sim. E aí, o que acontece? Quanto mais LEDs, mais juntinhos esses LEDs, menos a chance de marcar aqui no acrílico. Mas, você tem que consultar e conhecer a fábrica. Marcar esses pontinhos aqui no acrílico não pode permitir jamais. Isso é projeto mal feito. É peça de qualidade inferior. Perfil de LED que marca pontinho não é para aparecer. Então não precisa do perfil. Se é para ficar marcando esses pontos, não vai fazer diferença. Ele não vai fazer difundir essa luz. Agora, existem perfis que tem um acrílico mais... com a qualidade melhor, que vai evitar essa mancha. De nada, Beatriz, que bom que você gostou. E existem realmente uns que são mais fininhos e que aí eles vão ter um índice de transmitância maior, ou seja, quando você puser a fita LED lá dentro, ele não vai perder tanto fluxo luminoso. E essas peças que tem a transmitância maior e essa transparência maior vão precisar de fitas que tenham os pontinhos mais juntos, como a Rê falou, para evitar essa marca desses pontinhos ali no perfil. Beleza? Eu sempre faço isso, gente. Eu ponho o celular aqui na frente do computador, aí eu pego o mouse pra mexer, que é muito louca. Ai, Jesus, deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Vamos lá, pá. Não temos mais perguntas. Tô adorando esse negócio, vocês estão super envolvidos, super engajados. É muito importante pra mim saber aonde estão suas dúvidas, em qual limite, o que vocês estão precisando. Quais são as dificuldades, as dores de vocês. Peço encarecidamente que vocês fiquem atentos aí na segunda e na terça-feira para colocar essas perguntas antes da gente fazer a live de terça, porque é fundamental a gente entender as dúvidas de vocês e nenhuma dúvida é burra. Burrice é você não perguntar, ficar sem saber, ficar na ignorância. Isso é burrice, né? Querer aprender é a coisa mais inteligente que as pessoas podem fazer. Então, mande sua pergunta e com certeza a sua dúvida vai ser dúvida de mais alguém. Então, a gente coloca aqui e aí todo mundo sana essa dúvida, fica mais tranquilo para fazer a iluminação. Beleza? Combinado? Muito obrigada, queridos. Obrigada pela presença. Mais uma vez foi maravilhoso estar aqui com vocês. E até terça que vem ou algum momento aqui no Stories ou no Reels ou lá no TikTok, que eu espero você lá no meu TikTok e no YouTube. Quem não tá inscrito, vai lá assistir o vídeo e não se inscreve não, me ajuda. Vai lá e se inscreve no canal, preciso, tá bom? Combinado? Então vai lá. Qualquer dúvida que você tenha, quer colocar pergunta também, coloca aqui embaixo com a hashtag Me Ajuda Marina, que a gente lê e coloca também essa pergunta aí na próxima terça, tá bom? Beijo, queridos! Até semana que vem.